Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Mercúrio. Eu sou Gabriel Birles, analista aqui da casa, e hoje a gente vai falar sobre Real World Assets, RWA, ou tokenização de ativos reais. Setor que está sendo bem falado no mercado cripto em 2023 e que corresponde ao ato de você pegar algo que existe no mundo real e transformá-lo numa linguagem que possa ser interpretada e transferida no universo de blockchain, ou seja, um token. E esse setor está sendo muito discutido esse ano, muito por causa disso daqui, tá? O crescimento que ele vem passando em 2023. Então a gente começou o ano de 2023 com cerca de 120 milhões ali de capital travado no setor de RWA e já está batendo o 1 bilhão de dólares. Então a ideia nesse vídeo é a gente entender o que é o setor de tokenização, entender o que está por trás desse crescimento de 2023 e principalmente se existe alguma oportunidade de investimento nele. Peço para vocês darem o like, se inscreverem no canal e bora pro conteúdo. Antes de começar, eu queria pedir 30 segundinhos do tempo de vocês para fazer o nosso jabá, até porque esse conteúdo ele é 100% gratuito. E falando em 100% gratuito, eu queria falar do Minuto Cripto, que é a nossa newsletter, o nosso e-mail que a gente manda todo dia às 7 horas da manhã, com uma análise rápida, uma atualização muito rápida, trazendo insights ultra valiosos do mercado cripto para vocês. Insights muito valiosos que a gente entrega de graça para quem tiver inscrito no Minuto Cripto. Nesse minuto que eu estou mostrando para vocês, inclusive, a gente fala de 3 setores que a gente estava muito de olho no mercado cripto. Esse minuto ele foi disparado no dia 6 de maio. E agora a gente já está no mês de agosto e esses 3 setores são os setores que mais cresceram de lá até aqui. Só para mostrar para vocês o quão valioso é os insights que a gente compartilha no Minuto Cripto. É o primeiro link da descrição, é só clicar, se inscrever 100% de graça e você começa a aprender com a gente a partir de amanhã. Bom, vamos para o conteúdo então, e antes da gente entender como que funciona esse setor de tokenização, a gente precisa entender por que tokenização. Por que pegar um ativo real e transformá-lo em algo em blockchain? E a ideia aqui é você capturar algumas vantagens que você tem no universo de finanças descentralizadas em relação ao universo de finanças centralizadas. Essa tabela, essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, resume bem essa situação, tá? E eu vou resumir em 3 vantagens principais que você tem ao trazer as finanças para o universo descentralizado. O primeiro deles é a redução de custo, porque você tirou os custos de intermediário. Então você vê aqui que nas finanças tradicionais você tem vários intermediários para manter todo aquele sistema, toda aquela roda funcionando, enquanto nas finanças descentralizadas, em tese, você precisa só do código e um grupo de desenvolvedores para manter aquele código e todo o sistema ele funciona de forma autônoma, tá? O segundo ponto é a questão de acesso. Enquanto nas finanças tradicionais você tem uma barreira de entrada muito grande, muitas vezes você precisa responder alguma jurisdição específica, muitas vezes você precisa ter algum score de crédito, ou precisa abrir todas as suas informações para interagir dentro daquele mercado. No mercado de finanças descentralizadas, você só precisa ter uma wallet, um mercado 100% aberto, descentralizado e disponível para todos, principalmente globalizado, né, que é uma das principais propostas de valores aqui de DeFi. E por último, tem também a questão da transparência. Enquanto no mercado de finanças tradicionais é tudo privado, não tem pouquíssima transparência sobre os fluxos financeiros, sobre as operações que são feitas. No universo de DeFi você tem tudo transparente e 100% rastreável. Então é essa a proposta do setor de tokenização, você capturar esses valores, essas vantagens que existe no universo das finanças descentralizadas. Para essa análise ficar mais tangível, vou entrar em alguns casos de uso e dar alguns exemplos práticos de como que esse mercado está sendo aplicado hoje. Eu separei 2 casos de uso que são os mais aplicados e que concentram boa parte do valor travado e dos casos de uso que tem hoje em RWA, em tokenização de ativos reais. Começando pela tokenização de valores mobiliários, de ativos públicos, como ações ou dívidas públicas, e depois indo para a tokenização de crédito privado. Queria começar na tokenização de ativos públicos, porque foi muito por causa dela que esse setor está crescendo muito em 2023. Quando a gente olha aqui, do 1 bilhão de capital travado que a gente tem em RWA em 2023, 600 milhões, ou seja, 60% desse mercado está concentrado em tokenização de tesouro americano, ou seja, a tokenização de dívida pública americana, os títulos do Tesouro americano. E por que isso está crescendo tanto? A gente vê que saiu de mais de 100 milhões aqui em janeiro de 2020, já bateu de 23, já bateu 600 milhões de dólares. Por que cresceu
tanto? Porque o juros americano, ele está muito alto, né? Então, a gente vê aqui que enquanto o juros americano ele está pagando 5,3% ao ano, a gente vê que esse tesouro tokenizado está pagando 4,2% ao ano, enquanto para você prover liquidez dentro de um protocolo como a Aave em USDC, ou seja, a renda fixa básica de cripto, que é a forma mais fácil, mais segura de você obter renda fixa em cripto, está pagando 3,1%. Então, o movimento natural dos investidores é procurar uma renda fixa que pague mais, que dê mais retorno. Muito importante o investidor ter cautela, porque esse crescimento ele não valida o caso de uso RWA, ele valida que os investidores procuram renda fixa, procuram juros altos. Isso é um comportamento natural em qualquer mercado. Então pode ser que simplesmente, no momento em que o juros americano começa a reduzir, a gente tenha outras oportunidades de uma renda fixa ou de um retorno mais alto no mercado cripto, esse cenário de liquidez abundante e crescimento do título de dívida pública americana tokenizado comece a reduzir. É um movimento natural do mercado. E existem outras vertentes desse mercado que tem um racional muito parecido, né? Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, a tokenização de outros tipos de dívidas públicas crescendo bem ao longo de 2023, mas num ritmo um pouquinho mais modesto, atingindo aí 300 milhões de capital travado. Mas uma provocação que eu queria trazer em relação a esse mercado é que talvez no estágio que a gente está, ele não tenha tanta demanda ainda. A gente tem que lembrar que ele é um mercado extremamente regulado, então esse tipo de ativo tokenizado você consegue ter acesso também em grandes bolsas, como a Nasdaq, por exemplo. Então o institucional, talvez ele não tenha tanto incentivo para negociar esse tipo de operação dentro de cripto, para fazer esse tipo de operação dentro do universo cripto, se ele pode fazê-lo em grandes bolsas em ambientes mais regulados. E do ponto de vista do usuário, ainda é um mercado muito restrito. Eu queria mostrar aqui para vocês, esse é o principal player que faz esse tipo de tokenização de dívida pública, e ele oferece vários tipos de produtos, como se fossem fundos de investimentos tokenizados. Então a gente tem aqui um fundo bem legal, né, que ele oferece um produto que é chamado de high yield, ou seja, ele oferece dívidas públicas de empresas que pagam um juros alto, então é uma dívida mais arriscada. E ele paga um retorno de 7,33% ao ano, então é um retorno bem legal até para o universo cripto. Só que quando o usuário ele vai interagir, ele tem que passar por um processo de Know Your Customer, ou seja, abrir todas as suas informações, passar por uma avaliação de crédito e aí sim ser aprovado para interagir com esse tipo de solução. E quando ele vai interagir, ele ainda precisa ter no mínimo 100 mil dólares. Então eu só queria trazer isso daqui para trazer essa provocação do quanto esse mercado ele ainda é muito restrito e talvez não tenha tanta demanda assim, não tenha o que a gente chama de product market fit. Institucionais querendo negociar, empresas querendo tokenizar as dívidas públicas que ela tem ou as ações dela e uma barreira muito grande para a interação do usuário criptonativo fazendo esse tipo de operação on-chain. Movendo para o próximo caso de uso aqui, eu queria falar sobre o caso de uso de crédito privado, tokenização de crédito privado, que é o ato de você tokenizar a dívida de uma empresa. Então, uma empresa, ao invés dela ir num banco e tomar uma dívida num banco, no Itaú, no Santander da vida, ela vai num cara que tokeniza essa dívida para ela, ou seja, ela vai colocar algo como garantia, pode ser um bem da empresa, pode ser um recebível, algo que ela tem para receber ainda, ela tokeniza isso, coloca esse token on-chain e alguém toma essa dívida para ela, ou seja, alguém empresta esse dinheiro para a empresa e fica com a garantia, e fica com um token que representa essa garantia. Esse mercado ele passou por uma fase de crescimento bem legal aí no final de 21, começo de 22, assim como todo o mercado de cripto, né? E depois ele caiu e vem se recuperando desde então. Mas uma coisa que eu queria discutir aqui seria os motivos, o porquê de uma empresa acessar esse mercado, porquê de uma empresa tokenizar uma dívida. É por causa de eficiência? Eu acredito que não. Eu acredito que é muito mais complexo hoje você acessar uma dívida de forma tokenizada do que da forma tradicional. Você precisa passar por todo o processo de securitização e tokenização da dívida e principalmente no processo regulatório. Então hoje é muito mais burocrático você tomar uma dívida pelas vias tokenizadas do que pelas vias tradicionais. Eu falo isso por experiência própria, porque eu trabalhei por alguns anos no mercado de crédito privado e tive muito contato com dívida tokenizada. Então eu vivi na prática, eu sei como que é esse processo. E hoje é uma dor de cabeça muito maior você tokenizar uma dívida do que você
pegar uma dívida nos meios tradicionais, seja uma empresa grande emitindo uma debenture ou você tomando uma dívida numa linha de crédito num banco natural. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês um trecho de uma entrevista com Colin Cunningham, que é o fundador da Centrifuge, que é a maior empresa que faz tokenização de crédito privado hoje em todo o universo cripto. E nesse trecho específico da entrevista, ele mostra qual a grande dificuldade que se tem hoje ainda de se fazer a tokenização de crédito privado. Vamos dar uma olhada no que ele está falando. Right. The beauty and I guess the difficulty of real world assets is that we have to merge the worlds of kind of off-chain collateral and the legal structures and the risk structures that exist from traditional finance, and we have to merge that or find the right way to pair that kind of with the world of on-chain smart contracts, NFTs, and of course just like the broader blockchain. So the way it works today is that for any institution that wants to, or any organization that wants to finance real world assets on chain, they have to first provide kind of the legal structure that underpins everything that you see on the Tinlake dApp. So this requires all of the legal structuring that comes from traditional finance, all of the checks and balances that you would have in a traditional debt offering. And then those organizations have to meet those expectations and then share that information and make that information available to any investor that may need to understand the claim on the collateral, the legal structure, and what they're actually investing in. So for all the pools. Legal, então deu pra gente ver aqui nesse trecho ele falando que o processo é basicamente o mesmo processo de você tomar uma dívida pelas vias tradicionais. Porque você passa por todo o processo burocrático e regulatório que você passa ao emitir uma dívida no mercado tradicional. Então a gente já viu que por eficiência, por redução de custo, não é o motivo para uma empresa tokenizar uma dívida. O que é então, Gabriel? O que faz uma empresa entrar nesse mercado de dívidas tokenizadas? Liquidez. A empresa quer acessar a liquidez, quer acessar o dinheiro de um mercado em que ela não tem acesso. Imagina que você quer tomar uma dívida, você vai num banco e você não consegue porque o banco não tem dinheiro para te emprestar ou porque o seu score de crédito não é dos melhores. Você quer emitir uma dívida estruturada, seja um CRA, um CRI, uma debenture, que são os formatos de dívida estruturadas do mercado tradicional, só que não tem liquidez, não tem ninguém disposto a comprar, te emprestar dinheiro via esse formato de dívida, ou às vezes nem o mercado de crédito privado do seu país ele é estruturado o suficiente. O que sobra para você? Tentar acessar outras vias de liquidez, tentar acessar um mercado globalizado que provavelmente você não teria acesso se não fosse pelo universo on-chain, pelo universo DeFi. E quando a gente olha aqui a concentração das empresas que estão tokenizando dívidas, que estão fazendo o processo de tokenização de crédito privado hoje, fica muito mais claro o que eu estou querendo dizer para vocês. Então a gente tem aqui uma centralização em países como México, Quênia, Nigéria, Filipinas, Uganda. Estados Unidos, que é o maior centro financeiro do mundo, tem uma dívida tokenizada no valor de 19 milhões de dólares. Então a gente vê que ainda é um mercado com caso de uso extremamente nichado, muito focado em países subdesenvolvidos ou emergentes, que não tem um mercado de capital, que não tem uma liquidez na sua economia tão grande ainda para oferecer esse tipo de solução para essas empresas. E aí essas empresas acabam correndo para o mercado de DeFi, correndo para o mercado de tokenização como uma última opção, como uma fuga para resolver esse problema. Isso reforça que eu continuo achando um mercado muito nichado, com pouca demanda. Enquanto esse mercado só fizer sentido para empresas que são residentes em países subdesenvolvidos ou emergentes, a gente tem um potencial de crescimento desse mercado muito limitado. E sem falar no risco desse tipo de operação, a gente está falando aqui de uma garantia real tokenizada, ou seja, vamos dar um exemplo de um prédio de uma empresa. A empresa colocou um prédio como garantia de forma tokenizada, esse prédio está lá no empréstimo e a empresa não pagou o seu empréstimo, então esse empréstimo foi liquidado. Como que os usuários on-chain que investiram, que tomaram aquela dívida, vão receber o dinheiro deles? A gente vai entrar num processo legal e extremamente burocrático de liquidação daquele prédio. Então, primeiro você vai à justiça justificar e provar que a empresa colocou aquele prédio como garantia e que você vai ter que agora liquidar aquele prédio, que vai envolver a venda daquele prédio, ele ir a leilão, em si, você se relacionar com todos os inquilinos. Então a empresa que está fazendo a securitização e a tokenização dessa dívida vai ter que corresponder por todo esse processo.
E, novamente, eu trabalhei nesse mercado por alguns anos, já passei por esse processo de liquidação de ativos reais algumas vezes, e eles demoram, às vezes, anos. Então, qual que é a demanda de um usuário tomar esse tipo de dívida on-chain para receber 10, 12% ao ano, enquanto em um simples pool de DeFi ele pode fazer uma operação que paga isso, ou às vezes até mais. E a gente já está conseguindo ver esse tipo de estresse no mercado. Como eu bem mostrei para vocês, um dos principais protocolos de tokenização de crédito privado no mercado já está passando por processos de negociação de algumas dívidas e um prejuízo aí de 6 milhões de dólares em dívidas não pagas até o momento. Então veja, pessoal, eu não quero ser o advogado do diabo aqui, chegar jogando balde de água fria em todo mundo. Eu acredito muito nesse mercado, gosto do caso de uso, acredito na proposta de valor de tokenização de ativos reais e acredito que pode ser um dos maiores mercados de cripto no futuro. Pelo estágio de maturação que a gente está do mercado, eu não vejo momento, eu não vejo espaço para adoção em massa e demanda por tokenização de ativos reais no mercado de cripto agora. Obviamente, regulação é uma destrava muito grande, é um catalisador muito grande para esse mercado, porque pode fazer com que as empresas se sintam mais confortáveis de entrarem no mercado, mas infraestrutura eu acredito que é um problema maior agora. Algumas semanas atrás, a gente teve um dos maiores protocolos de cripto sendo hackeado. Então, enquanto as empresas, as instituições não estiverem confortáveis a interagirem on-chain, esse ainda continuará sendo um mercado de nicho. Então, às vezes, você compra uma narrativa sem entender direito, sem fazer uma análise aprofundada sobre aquilo, e você pode ficar preso nela, esperando com que ela se realize por muito tempo. Mercado cripto, para as coisas se valorizarem, elas precisam de fluxo de capital, elas precisam de dinheiro entrando, elas precisam de crescimento. O crescimento de RWA que eu vi em 2023 é um crescimento que eu acredito que é artificial e só se mantém enquanto os juros americanos estiver alto. Não tem caso de uso real, não tem product market fit, não tem demanda real que me convença que esse mercado vai ter um crescimento grande em escala, que vai ter demanda grande no curto prazo, nem no médio prazo. Eu tô falando coisa de 2, 3 anos. Eu não vejo como entrar um fluxo muito grande de capital e começar uma demanda muito grande de empresas tokenizarem os seus ativos. Porém, para não chegar aqui e só trazer coisas ruins, existem formas de se expor nesse mercado, e se eu estiver completamente errado, RIO e RWA virar o maior mercado de cripto amanhã, existem formas de estar exposto nesse mercado, de capturar esse crescimento de uma forma consciente, de uma forma fundamentalista. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns protocolos que eu acompanho bastante no meu dia a dia. Eu acredito que estão bem preparados para capturar o crescimento de RWA, se e quando ele vier. E aqui eu entendo que seja uma forma interessante de você se expor, porque por ser uma plataforma de empréstimo, à medida que a gente tem mais ativos reais tokenizados on-chain, eles vão procurar uma plataforma de liquidez, uma plataforma de empréstimo para depositarem e conseguirem rentabilizar esse tipo de token. Então, se você tem uma plataforma de empréstimo que tem uma grande probabilidade de absorver essa demanda, talvez seja uma forma bem interessante de você se expor nesse mercado de RWA, porque se ele crescer, pode ser que ele procure esse tipo de plataforma de liquidez, esse tipo de plataforma de empréstimo. A mesma coisa vale para Maker, que foi o que eu citei agora, e para a Aave. A Aave, mais especificamente, eles fizeram aqui uma parceria com a Centrifuge, que é um dos caras principais em dívida em tokenização de crédito privado. E eles lançaram um mercado separado, né? Um mercado em que você precisa fazer Know Your Customer, quase como se fosse um mercado privado para negociação de RWA, para a Centrifuge lançar suas dívidas ali e acessarem a liquidez desse mercado específico dentro da Aave. E ainda é um mercado bem pequeno, né? Um mercado de 7 milhões de dólares aí, é pouco capital, poucas dívidas sendo movimentadas ali dentro. Mas essas parcerias que a Aave tem são bem interessantes, porque se a gente tiver uma pernada de crescimento, se a gente tiver um aumento de demanda dentro desse mercado, ela pode vir a capturar isso, seja nessas parcerias, nesses mercados privados, ou por exemplo, com a sua stablecoin, a GHO. Se você conseguir utilizar tokens de ativos reais RWA para colocar como collateral e emitir GHO, a mesma coisa com DAI, pode ser que a Aave também absorva esse mercado, absorva essa liquidez para si e
cresça dentro de RWA. E essa eu considero uma forma bem interessante de se expor nesse mercado, porque tanto a Aave quanto a Maker, elas não dependem só do mercado de RWA. Elas são uma plataforma de empréstimo que podem crescer de diversas formas. Obviamente, se o mercado de RWA crescer, elas podem absorver e ganhar com isso. Mas, se o investidor investir com uma tese de RWA e ela não der certo, e ela não crescer como o investidor espera, pode ser que isso não afete tão negativamente o seu investimento. Pode ser que o seu investimento performe tão bem, porque essas plataformas elas não dependem apenas do crescimento de RWA, e ainda assim elas podem crescer se RWA vir a dar certo, porque elas não são os caras que estão tokenizando na ponta, mas eles estão absorvendo a liquidez junto com várias outras linhas de receita. Então, se a ideia é estar exposto a um provável futuro crescimento de RWA, essa eu considero uma forma inteligente e mais segura de se expor, tá? E falando nessa questão de infraestrutura, de plataforma e tudo mais, a gente tem também a nossa querida Avalanche. A Avalanche, que é uma blockchain paralela aí à blockchain do Ethereum, né, que planeja ser a Ethereum mais barata, mais eficiente, eles estão focando bastante na proposta de valor de virar uma blockchain focada em RWA. Eles lançaram uma das subnets deles e com a proposta de ser focada, uma das segundas camadas da Avalanche, né, com uma proposta de ser focada em RWA, estão investindo bastante em criar um fundo de 50 milhões, estão investindo bastante em trazer empresários, trazer empresas para criarem soluções, testarem a blockchain da Avalanche como uma blockchain nichada em RWA. Mas aqui, pessoal, sendo bem sincero, a Avalanche, na minha opinião, ela primeiro tem que se importar, se preocupar em criar um produto bom, criar um produto com diferencial competitivo em relação ao que a gente tem hoje no mercado. Porque quando a gente pega hoje, vamos pegar os principais protocolos de RWA no mercado, na hora que a gente vê em crédito privado, vamos ver em qual rede, em qual blockchain que cada um desses protocolos estão. Ethereum, Solana, Ethereum. Agora vamos olhar em tesouro, em tokenização de Treasury, né, que foi aquele primeiro caso de uso que eu comentei com vocês lá atrás. Primeiro a gente tem o Franklin Templeton lançando na Stellar, bem legal inclusive isso aqui. Depois a gente tem Ethereum, Polygon, Ethereum, Stellar, Ethereum, Polygon. Então assim, pessoal, investir na tese de Avalanche só porque pode ser a blockchain do RWA, eu considero arriscado. A tese de Avalanche tem que ser porque você acredita que ela é uma blockchain que oferece um diferencial de produto e ela pode trazer demanda para dentro. Isso que é um problema da Avalanche desde sempre, uma blockchain que está tendo bastante dificuldade de atrair usuários e empreendedores e desenvolvedores para desenvolverem lá dentro. Então, falar que a Avalanche é a blockchain do RWA, a Avalanche ela quer ser a blockchain da RWA e está investindo nisso. É a mesma coisa que eu falar que eu quero ser o melhor jogador de futebol do mundo. Isso não significa que eu vou atingir esse objetivo. Então, se expor em RWA via Avalanche, eu também considero que é uma forma não tão inteligente assim. Do outro lado, a gente tem protocolos que são focados, nichados em oferecer produtos de RWA. Aqui eu coloco minha ressalva que se esse setor não vir a crescer como esperado daqui 1, 2, 3 anos, pode ser que seu investimento não performe como você imagine. Mas se o mercado vir a crescer dentro desse segmento, pode ser que esses caras absorvam boa parte da demanda. Os dois que eu mais estou olhando, que eu mais acompanho e que eu gosto do caso de uso e gosto principalmente da equipe, do time, da cabeça do time, é Ondo Finance e Centrifuge. O Ondo Finance na tokenização de dívidas públicas, Centrifuge na tokenização de crédito privado. Então, são os dois líderes em cada um dos seus segmentos, são caras que possuem uma proposta de valor bem legal, um produto bem legal. Então, se o mercado vir a deslanchar e vir ter um crescimento de demanda dentro desses segmentos, eu acredito que esses caras podem absorver boa parte desse crescimento, mas eu não invisto e não tenho o menor interesse em investir no curto, médio prazo, enquanto eu entender que o cenário competitivo, que o cenário de demanda por RWA não mudou. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da análise. Lembrando que a gente tem uma análise completa de RWA, de todos esses ativos, e a gente tem a maior biblioteca de análises de cripto e a melhor carteira de cripto na Mercúrios Pro, que é a nossa assinatura que tem curso, atendimento, análise, carteira, a assinatura mais completa do mercado de cripto. Então, se você tem interesse em conhecer mais, clica no segundo link da descrição que vocês vão conversar com um especialista nosso para entender se a Mercúrios Pro é para você. No mais é isso, agradeço a audiência e até o próximo vídeo.